Conexão Jurídica no ar, espaço de prestação de serviços e de informação, caminhando já para 1 ano de trabalho nessa parceria dentro do ABC em Off Podcast, semanalmente. Cleiton Casal e Adriana Filardi sempre participando com a gente, ou juntos ou separados aí no revezamento, porque também tem que manter o dia a dia do escritório, não é fácil não. Cleiton Casal é quem está com a gente nesse 30 de novembro para trazer informações importantes. Cleiton, um grande abraço, muito obrigado pela presença mais uma vez, sempre bom recebê-lo. Anderson, é sempre uma alegria estar aqui. E, na verdade, a Adriana está ausente porque ela está mantendo o tanquinho em dia, porque ela está na academia, no escritório ela não está. Tô brincando, Adriana, fica brava. Brincadeira. Não, mas ela tá lá segurando junto a onda, ela carregando o piano junto com o pessoal, né? Aliás, um abraço pro pessoal do escritório também. É isso aí. E hoje, uma quinta-feira, a gente também é dividido aqui, né? A Andréia em pauta externa, o Leandro saindo para fazer cobertura também da pauta lá da segurança pública em São Bernardo do Campo. Então, nós teremos aqui muitas informações ao longo das próximas horas, o ABC em Off, que ontem, se eu não me engano, bateu o recorde de publicações inéditas no nosso portal. Parabéns, Mais de 20 matérias novas, que 100% beleza, novas, que beleza. num dia inteiro, que não é moleza, né? Parabéns. Não é fácil, não. Parabéns. Seguimos, né? Mais de 4.000 nesse 1 ano e pouquinho de trabalho. Que legal. Mas vamos falar aqui quando... Hoje a notícia é boa, hein? Então, 13º. Para quem tem, né? 13º. Vamos esconder aqui, para quem tem, né? Para quem consegue ter. Ô, Anderson, você sabe, quer saber bem a verdade? Eu acho que todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter. O meu sentimento é esse. Isso é, e vou te dizer uma sentido. Experiência nossa do escritório, não tava, enfim, a gente tava não tá no roteiro. Não tá no roteiro aqui. Pode falar, não tem problema. Mas o que acontece? No escritório lá, enfim, é um escritório pequenininho, somos em 20 colaboradores aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos. A gente lançou agora, em outubro, o nosso plano de carreira. E com bonificação. E as bonificações extras, elas chegam não só a 13º, mas a 14º. E isso para todas as pessoas que trabalham lá. E olha que no escritório a gente tem estagiário, a gente tem CLT, a gente tem PJ, a gente tem terceirizado, todas as possibilidades que estão previstas na lei, nós temos. Né? Porque a gente não tem trabalhador informal, trabalhador análogo ao escravo, isso a gente não tem, graças a Deus. Mas as condições que estão previstas em lei, sejam elas CLT ou não, elas, na nossa opinião, elas têm que receber 13º e 14º. É claro que isso é um projeto novo que a Adriana e eu, a gente elaborou no início do ano para poder, inclusive, esta verba de 13º e 14º para todos os colaboradores, ela já tá reservada no escritório. Então tem todo um planejamento estratégico no escritório para ter fluxo de caixa, etc. Simples, né? Não é simples. E isso está atrelado também à performance do escritório. Está atrelado à performance, às metas de cada um no escritório, para ter direito a recebimento desse 13º e 14º. E a gente já tem, inclusive, eu já dei orientação, e eu digo, esse é o ano inédito do escritório, né? Eu já dei orientação para verificar a possibilidade. Caso a empresa reaja, o escritório tracione, e isso cria uma cultura de performance nossa do escritório, de ter, inclusive, o 15º. Por que não? Por que não? Então, assim, a gente está falando de 13º e, obviamente, 13º, aquela história da gratificação natalina. Isso. Esse é o nome previsto naquela lei lá de 62, um negócio antigo e tal. E aí virou 13º. Isso é para quem tem hoje registro na carteira, para quem é CLT. Inclusive, hoje é o dia do pagamento da primeira parcela. Isso. Hoje é o último dia de novembro, o pagamento... É o prazo final para pagar. Podia ter pago antes, mas não pode pagar amanhã. Então, hoje tem que pagar hoje. Se não pagar hoje, procure o seu advogado. Então, é uma das perguntas que nós vamos fazer aqui. Né? Procure o RH, procure o departamento financeiro, procure o INSS, porque pensionista também tem direito de receber 13º. Então, hoje é o prazo fatal da primeira parcela, né? Porque normalmente isso é pago em 2 parcelas. Isso, exatamente. Né? Considerando, inclusive, que hoje, nessa primeira parcela, não tem desconto de imposto de renda, de INSS. Este valor da primeira parcela, que o prazo é hoje, ele é um valor bruto, ele é um valor cheio, é o maior valor. Na segunda parcela, por sua vez, já tem é exatamente a metade do salário? Exatamente a metade. A única diferença é que não tem a incidência tributária. Os descontos vêm na próxima, né? Os incidência tributária vem na próxima. Então, a parcela desta agora, ela é limpa de tributação, etc. E ela tem um valor maior, né? Tem um valor maior. Tem mais gorducha. É mais gorducha. E aí o que é interessante, né?
a gente fala de 13º, fala de gratificação natalina. Eu sempre gosto de olhar o porquê que isso foi instituído na lei, né? Na lei de 62 lá. Isso foi instituído na lei porque as pessoas têm agora uma necessidade maior em janeiro de pagar o IPTU, o IPVA, de pagar quem tem filhos, né? Matrícula da escola, material escolar. As despesas são altas no início do ano. As despesas são altas no início do ano. E as pessoas também, elas têm que ter um final de ano tranquilo, onde você pagar o cartão de crédito que gastou no fim do ano, né? Exatamente. Recebe, fica a dica, Laura, pagar o cartão de crédito. Boa. Pagar o cartão de crédito, né? Isso. Então, assim, as pessoas têm essa necessidade a mais e a ideia era encerrar o ano, o ciclo de 12 meses, com tudo isso ajustado, né? Todas as contas ajustadas e ainda tendo uma gordurinha, uma reserva financeira para fazer frente às despesas extraordinárias que começam a partir de janeiro, né? Sim. Então, é uma possibilidade muito ela boa. tem essa questão, esse caráter contábil, vamos dizer assim, né? Mas também tem um caráter de reconhecimento, né? Pelo trabalho realizado, por tudo que foi feito ao longo do ano, pelos funcionários em prol da empresa, pelos resultados que a empresa conseguiu obter, certamente com o esforço de cada um desses colaboradores, né? Claro, claro. E é por isso, Anderson, que eu sou amplamente favorável a 13º, a 14º, a 15º. Eu sou amplamente favorável, porque, na verdade, quem está lá no dia a dia, na frente da empresa, também tem que receber parte daquilo que a empresa oferece de lucro. Então, por que não democratizar isso? É claro que isso está ligado diretamente ao caixa da empresa. Está ligado diretamente à performance da empresa. E aí, batendo papo aqui, né? O que aconteceu no passado, a nossa experiência no passado, nosso escritório é muito jovem, escritório novo, né? A gente fez uma remuneração variável considerando 100% do escritório. Né? Então, ou o escritório inteiro performa, se o escritório inteiro recebe, ou ninguém recebe. Isso não deu certo. Isso não deu certo. Nossa experiência é que não deu certo. Ou seja, a gente tem que... Sabe aquela história de a gente faz trabalho em grupo na escola e tem um cara que não faz nada, só pede para colocar o nome. Ganha a mesma nota. E ganha a mesma nota? Não deu certo. Não deu certo. Essa visão nossa romântica de que ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Não. Agora é o seguinte, o cara que performar, esteja ele em qualquer uma das posições do escritório. Ele performou e ele atingiu as metas, ele recebe. Ah, mas e aquele que não performou? Pois é, aquele que não performou não vai receber. Então agora a avaliação, de acordo com o nosso plano lá, isso está na mão do RH para implantar, né, esse ano e o ano 2024, né, a avaliação agora é individualizada. Então, mas me parece realmente mais justo, porque você consegue, de uma forma ou de outra também, com critérios transparentes, sim, né, com metas claras, muito límpidas, né, para as pessoas, olha, se chegar aqui, consegue. Se não chegar, não vai conseguir. Porque aí você também tira um pouquinho desse olhar, ele foi, eu não fui, ele conseguiu, eu não consegui. Paciência, meu nego. O ano que vem, se esforça um pouquinho mais, você consegue. Se ele conseguiu, você tem que conseguir também. Não é por aí, não? É por aí, é claro, é por aí. Escuta, a vida é assim, né? A vida é assim, não tem jeito. A gente tá falando de escola, né? Ninguém entra na faculdade pela nota do outro. Você entra na faculdade pela sua nota no Enem. Se você performa bem profissionalmente, o ABC em Off conseguiu as 20 matérias ontem, porque todo mundo foi lá, se esforçou, suou a camisa, e todo mundo ralando. Ah, mas e se eu tivesse um jornal paralelo que eu colocasse uma única notícia? Pois é, eu sou medíocre e vocês não. Vocês foram lá e colocaram 20 matérias. Quer dizer, isso é brio, isso é valor, isso é esforço, isso é meritocracia. Eu sou amplamente favorável à meritocracia, né? Então, assim, voltando ao nosso assunto, você falou, puxa, eu não recebo o 13º porque eu sou empresário. Você tem uma empresa, um CNPJ, etc. Mas eu acho que tem que receber. Eu acho que tem que receber. Eu acho que tem que receber o 13º, o 14º, o 15º, se tiver caixa e a empresa estiver performando, por que não? Por que não? O PJ tem que receber. Claro que tem que receber. Entendi. Ainda que não esteja na lei, tá? É por princípio. Sim, sim. Por meritocracia. Sim. Meritocracia. Tem que receber. Ainda que não esteja previsto em lei. Mas o que está previsto em lei, aí não tem nem que discutir, tá certo? Eu tenho CLT no escritório. Uhum. Nós temos funcionários lá que estão previstos em CLT, registrados, direitinho, etc. Eles eu nem questiono. Pago o 13º. Acabou. Sim. Acabou. Sim. Né? Acabou.
Agora, você tem algumas situações ao longo do ano que podem interferir nesse cálculo, né? Sim. Por exemplo, o cara tem que ter trabalhado todos os dias dos últimos 12 meses para poder receber essa parcela cheia, integral, né? Explica pra gente, Dr. Cleiton, o que interfere? Quem começou a trabalhar depois também recebe, mas recebe proporcional? É isso? Como é que é feita essa conta? Recebe. Vamos lá. O camarada que ele trabalha o mês inteiro, aquele mês está computado. O que você tem que fazer, na verdade, é considerar o período que ele trabalha. Se esse período ele tiver algumas interrupções e essas interrupções forem justificadas, isso está computado, isso conta, tá certo? Tá, eu fiquei doente, por exemplo, fiquei afastado por uma licença médica. Ok, 10, 12, 13, 14 dias, está afastado, tem comprovante que está afastado, etc. Isso está computado, isso não pode ser descontado. Então, ganharei 13º em cima desses dias. Normalmente, porque isso está previsto em lei. Assim como o salário foi pago à época do afastamento também, né? Claro. É bom dizer isso, né? Fiquei afastado 10, 11, 12, 13, 14 dias, apresentei atestado, justifiquei, o RH aceitou, a empresa assumiu. Esse salário desses 10 dias estão computados, tá entra pago. na conta do 13º também. Entra na conta do 13º também. Ah, mas eu comecei a me afastar injustificadamente. Aí não. Faltei um dia, faltei uma semana, faltei 3 dias, 4 dias, 5 dias e tal. E isso é computado para o 13º? Isso não é computado para o 13º, ao contrário. Isso é descontado, porque a pessoa não trabalhou, né? Da mesma forma como você perguntou, eu entrei na empresa agora. E eu tô no finalzinho do ano. Como é que faz a conta? Eu recebo o 13º? A proporcionalidade é justa, recebe sim. Então você pega o ano, divide em 12 e multiplica pelos meses que você está lá. Então se eu entrei na empresa nos 3 últimos anos, eu pego as minhas 12 remunerações, divido por 12, pego meu salário, divido por 12, multiplico pelos 3 e é isso que eu vou receber, tá certo? Agora, olha que bacana. 13º incide os adicionais, a periculosidade, a insalubridade, o adicional noturno, as horas extras. Eu ia perguntar, é salário bruto ou salário líquido? Não, bruto. Incide tudo. Incide tudo. 13º. Então, no meu caso, volto a dizer, eu tenho CLT. Os CLTs, eles recebem 13 salários por lei, tá certo? Sim. Mas nesse nosso plano de carreira, nós estamos prevendo aqui 14. O 13º e o 14º, na minha opinião, tem que englobar. Tem que englobar. Isso é verba salarial para o CLT. Tem que englobar. Então, eu fiz hora extra, eu recebi um adicional, eu recebi uma comissão, eu recebi... Adiciono o 13º também. Então, na hora de fazer a conta, vai receber em cima disso também. Vai receber em cima disso. Em cima disso. Tá? Normal. Isso é muito bom, né? Porque isso tem empresas, por exemplo, Anderson, e agora no final do ano começa muito isso, né? As empresas que só pagam comissionamento, né? Elas fazem um contrato, pagam comissionamento e a pessoa não tem um salário fixo. Como é que funciona? Recebe pela essa comissão? Recebe pela comissão. É claro que o ideal não é apenas receber apenas comissionamento. Você tem um valor fixo. Você tem que ter um valor fixo. Né? E esse valor mínimo fixo tem que estar previsto na própria convenção coletiva da categoria. Tá? Mas a gente sabe que uma coisa é o que está previsto, outra coisa é o que é no dia a dia. No dia a dia, a empresa que vende o tempo inteiro com comissão, faz um acordo com a pessoa. E essa pessoa vem e fala, eu vou receber sua comissão. Mas e o 13º? Incide todas essas comissões, aí você faz um cálculo aritmético, você soma as 12 comissões, aquilo ali é a base salarial da pessoa, e você aí imputa o 13º de acordo com as comissões. Cleiton, então você falou rapidinho no começo, explica agora com detalhe. Então hoje é dia 30, tem que pagar até o dia 30 a primeira parcela. Exatamente. Não, chegou o fim do dia, acabou o dia 30... e não caiu o dinheiro na conta. E agora? Bate no RH. Vai lá na porta do RH e fala, escuta, cadê o meu 13º? Fala no financeiro. O RH não te atendeu, o financeiro não te atendeu, vai no dono da empresa, vai no diretor, vai no gerente, fala com o seu superior hierárquico, fala com as pessoas. Por quê? Porque hoje é o prazo fatal para poder receber a primeira parcela. Mas a empresa pode chegar e estamos com dificuldade, não vamos conseguir, podemos pagar daqui uma semana, podemos pagar dia 10 de dezembro, podemos pagar as 2 parcelas juntas no dia 20, porque 20 de dezembro é o prazo fatal para a segunda parcela, né? Pode pagar tudo junto dia 20, pode essa conversa? Ilegal, isso é ilegal. Não pode. Isso é ilegal. Vamos ser justos, né? Vamos ser justos, isso é ilegal.
Isso é ilegal, né? A empresa tem hoje condições de ir para o banco, de buscar dinheiro. Hoje tem uma série de financiamentos bancários. Tem linhas específicas, linhas baratas, né? Inclusive. Isso não é caro, tá certo? Inclusive do governo federal. BNDES está abrindo um monte de linha todo dia, toda hora. Vai na Caixa, vai no Banco do Brasil, no banco que você tem relacionamento, negocia com eles. Olha, eu tenho uma taxa X na Caixa Econômica Federal e eu, sei lá, estou num banco privado, eu vou no banco privado, cobra essa taxa para mim aqui. Quer dizer, pagar o 13º é sagrado, né? Deveria ser sagrado. Então vai lá, arruma um jeito, mas tem que pagar. Tem que pagar. Isso é um ônus do empresário. Então, assim... Tá, mas ele está sujeito a quê se ele insistir em não pagar? Puxa, tudo. A tudo. A multa, a juros, ação judicial, aquela história que a gente conversou um tempo atrás, o empresário pode pedir uma rescisão indireta. Então né? complica bem a vida do cara. Sabe o que acontece, Anderson? Se o empregado, ele é demitido por justa causa, ele tem direito a receber 13º? Não. Justa causa, não. Agora, por que ele não pode demitir a empresa por justa causa porque não pagou o 13º dele? Você percebe? A mesma via, ela é mão dupla. Sim. Ela é mão dupla. Então, se o colaborador pode ser demitido por justa causa e aí perder o seu direito, ele também pode demitir a empresa, entre aspas, né? Considerando aí uma rescisão indireta. Isso é uma mudança de cultura profunda, né? Graças no que a gente está acostumado, né? Graças a Deus, nós estamos criando uma maturidade. A CLT... As relações do trabalho, Sim. Uma maturidade na sociedade, de forma geral, tá certo? E a gente tem que criar essa maturidade onde as relações elas precisam ser equilibradas. É aquilo que a gente fala, né? No escritório tem um viés trabalhista muito forte, né? E esse viés trabalhista entende que a sociedade precisa estar equilibrada. Não pode estar pendente nem para um lado nem para o outro. Se for pendente só exclusivamente para o lado do trabalhador, vai matar a galinha que bota o ovo. Você tem falado isso com frequência, a questão da balança. Se for ao contrário, também, você esmaga o trabalhador, o colaborador que está contigo, né? Aliás, um outro tema interessante que você até nos convidou para poder falar hoje aqui é com relação ao PDV, né? Vamos falar também. O PDV é um negócio extraordinário. Agora, por que nós vamos falar de PDV? Tem novidade do PDV? Tem novidade vindo aí. Tem montadora da nossa região aqui com pacote aberto, que é o nome popular do plano de demissão voluntária, pacote, né? Tem pacote aberto e pacote para ser aberto também a partir da semana que vem e tal. Então, aqui na região? Aqui na porque região. Essa notícia ainda não surgiu. Tá no bastidor ainda? Tá no bastidor. Vai ser divulgado oficialmente. Os funcionários já foram informados? Já foram informados. A gente tem informação no escritório, porque a gente tem ciência das montadoras da região, né? Então vem plano de demissão voluntária. Vem por aí, Vem por aí. E aí tem que ficar atento. Por quê? Porque o plano de demissão voluntária, você quando assina, você renuncia aos seus direitos. Tem que ficar muito atento com isso. Então, aquele camarada que eventualmente tem uma estabilidade, aquele camarada que eventualmente tem uma ação judicial, já ganha, esse camarada abre mão disso. Isso tem que ser computado, tem que ser levado em consideração, tem que ser calculado, e isso na ponta do lápis, para ver se o programa de demissão voluntária realmente é um programa positivo para aquele colaborador, para aquele trabalhador. E uma outra coisa importante, Anderson, como o próprio nome fala, programa de demissão voluntária. Eu saio se eu quiser. Exatamente. Mas não adianta a empresa impor isso, você tem que ir embora, meu. Tô botando um PDV aqui, eu vou se eu quiser. Olha, eu mandei o outro pelo PDV. Se você não pegar o PDV, eu te mando sem PDV. Isso é uma forma de coação. É uma forma de coação. Louco. É aquilo que a gente chama de vício de consentimento. Temos centenas de ações do escritório por vício de consentimento. Não pode acontecer. O que você prefere, Anderson? Sair com o PDV ou sair sem o PDV? Isso é conversa de pé de orelha no bastidor. É verdade. Aí você fala, poxa vida, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho plano de saúde, eu tô todo ao quebrado, eu tenho um bico de papagaio, uma hérnia, não sei o quê, uma bursite aqui, uma tendinite ali, etc. Eu vou pelo menos garantir aqui essa verba adicional, né, para eu poder abrir mão dos meus processos, do meu direito, da minha estabilidade, né? A gente sabe que você abrir mão disso, isso vale ouro. Isso vale ouro. Então, vamos lá. A empresa apresenta uma proposta de PDV.
Essa proposta de PDV, ela tem que passar pelo sindicato? Ela pode ser rejeitada pelos trabalhadores? Ela pode ser negociada com o sindicato? Como é que funciona? Ela tem que passar pelo sindicato. É obrigatório. Obrigatório, tá? O sindicato aprova, tá certo? Coloca isso para os trabalhadores. Ela, de forma transparente, ela faz as contas, porque isso é individualizado para cada trabalhador. Eles consideram um período que o trabalhador está atuando, consideram o salário, a base de salário. Tá. Então, que aí o pacote é individualizado, né? Cada um vai receber um valor X. É isso. Aí ele faz um cálculo. Faz um cálculo lá para cada um dos trabalhadores e fala, olha, vai para casa, pensa, você tem, sei lá, uma semana para decidir. Essa montadora que está aqui, que vai abrir agora, depois ela falou, olha, é uma semana. Então você conversa com a esposa, com a sogra, com os filhos e tal, falou, tá aqui, ó, vamos pegar o pacote ou não. Este valor é individualizado. Uma questão que sempre colocam neste valor, nesses cálculos que são apresentados. As verbas rescisórias, o FGTS, a multa de 40%, isso não é PDV. Isso é direito do trabalhador. Mas isso é uma gordura. Tô te dando de bandeja. Você vai ganhar o fundo de garantia. Você vai... Isso já é direito. Tá errado. Isso já é direito. Então eles vão engordando a conta. Se bobear, né? Eles vão engordando a conta. Engambela, como dizia minha avó, engambela o negro. Né? Aí o cara olha e fala, nossa, o valor é grande. Aí você vai dissecar o valor, você pega e fala, não, isso aqui você tem direito, isso aqui tem direito. O valor é desse tamanhozinho. Gordurinha mesmo é quase nada. Aí você olha, puxa, o que você tem por direito? Você tem direito à ação judicial, que custa tanto, você tem direito a isso, a sua estabilidade, o plano de saúde, blá, 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 blá. Pô, o seu direito é muito maior daquilo que você está renunciando por um valor. Mas ele fica inseguro. Ele fala, bom, ou eu saio com o pacote ou eu saio sem pacote. Que eu vou sair. Né? Eu vou sair. Mas, puxa vida, se você tem direito garantido e esse direito seu ele é reconhecido na justiça, pô, por que você vai abrir mão disso? Aliás, enquanto você está falando, eu estou lembrando aqui de um episódio recente, né? Falamos de aprovação do sindicato. O episódio da GM, né? Da demissão por telegrama, então a gente acompanhou aí tão de perto, começou com uma apresentação de um PDV que não foi aceito pelos trabalhadores. E a GM considerou essa apresentação de PDV como uma, entre aspas, negociação para poder impor a demissão logo na sequência da forma como fez. Depois teve que voltar atrás e tudo mais. Mas nasceu como PDV, né? É isso aí. Olha que interessante. Se não me engano, acho que o Leandro e eu estávamos lá nesse dia. Da Assembleia, salvo o melhor juízo, tá? Na Assembleia colocou, o pessoal rejeitou, né? Na verdade, foi colocado 2 ou 3 vezes para as pessoas da GM. Mas o sindicato já tinha avaliado que não era um bom negócio. Já encaminhou isso para a Assembleia. Né? Eu, na verdade, eu considerando, o sindicato nem deveria ter colocado isso. Não precisa colocar. Não precisa. Bate o olho, vê e fala, pô, isso aqui é desumano. Né? Aí, o que a GM fez nessa oportunidade? Mais uma vez, bom dia, Anderson. Ela foi, colocou o PDV foi rejeitado 2 vezes, ela retalhou. Ela vai e mandou o telegrama na Caixa do Mundo para dar aquela balançada social. Né? Aí o cara fica doido, e teve burnout, teve psiquiatria, teve aquela confusão toda. Né? E você vê que a justiça reconhece. Falam da justiça, mas eu ainda acredito na justiça e acho que é o caminho pelo qual a gente tem que trilhar para poder ter os direitos reconhecidos. É o caminho pelo qual tem que trilhar. Rejeitou o recurso em 2 instâncias, né? E mandou reintegrar absolutamente todos os trabalhadores. Daqui, Mogi e São José, das 3 plantas. Então a justiça ainda é atuante. Né? É claro que a gente tem que considerar o advogado que vai atrás. Eu não sei quem foi o advogado do sindicato na época, tá certo? Mas o advogado foi atuante e os advogados, né, foram escritórios extintos. Sim, né? Foram competentes na apresentação dos argumentos. Foram lá, apresentaram, mostraram, falaram com a justiça liminarmente mandou reintegrar todo mundo. 100%. Né? E aí estão negociando agora qual a maneira que vão mandar esse pessoal. O próprio Sidão, numa entrevista para nós, falou que o PDV pode ser uma nova possibilidade. Desde que seja melhorado. Isso, negociado, melhorado, numa situação completamente diferente. Claro. Né? Você sabe qual é o grande problema, Anderson? Eu sou favorável a você ter a liberdade de contratação e de demissão. Certo? Isso aí é uma relação profissional das 2 pontas. Natural tá certo? do trabalho. Das 2 pontas. O que você não pode deixar de considerar são os direitos que essas pessoas têm quando são demitidas. Então, se você olhar aqui na planta da GM, por exemplo, esses 300 pessoas que foram embora, essas 300 pessoas que foram embora tinham doença profissional, na grande maioria das vezes.
Como é que você manda a gente embora sem plano de saúde? Sem ter a garantia de plano de saúde. Não tô falando de salário, não. Garantia de plano de saúde, porque esse cara tá todo detonado. Esse cara não consegue nem entrar num outro plano de saúde, quanto mais entrar numa empresa para começar a trabalhar. Como é que você demite uma grávida? Foi publicado. Tem um jornal de grande circulação aqui que falou, olha, que o Leandro até chegou a ver, que o G1 falou, uma grávida que foi demitida. Como assim, cara? Você não pode demitir uma grávida. Você não pode demitir quem tem estabilidade. E você não pode forçar um plano de demissão voluntária para quem tem essa estabilidade. Não pode. O camarada tem a estabilidade. Ele se detonou trabalhando na empresa e pela empresa. Ele se detonou trabalhando na empresa e pela empresa. Quando ele entrou lá, eles fizeram todos os exames pré-admissionais e o cara estava bom. É isso aí. E o cara tá... Claro, tem acidente fora, o cara tá jogando bola, o cara caiu de moto. Mas há como verificar se foi no ambiente de trabalho ou não. Né? A natureza da doença, Isso. você identifica. Tem um exame que é o eletroneuromiografia, que você coloca um monte de agulhinha no seu punho. Você vê se aquilo ali está detonado porque a pessoa está carregando um filho, como eu carrego lá a titinho o dia inteiro e tal, ou se está detonado porque você fica digitando no computador. Perfeito. Então, você consegue oferir independentemente se a pessoa quer ou não. Porque eu posso falar, olha, isso aqui foi do computador. E na verdade não foi. Foi do Noe e da Titi. Tá A certo? tecnologia hoje permite você identificar. Acabou. Perda auditiva. Você tem perda auditiva pela idade e perda auditiva pela exposição de ruído ocupacional. Que loucura. E você consegue distinguir claramente. Claramente. Você fazendo uma tabela correta, fazendo um exame correto, não é a pessoa que acha. Ah, eu acho que isso aqui... Não, a Titi fica gritando, o novo fica gritando no meu ouvido 24 horas. Mas se eu trabalhar na fábrica, eu tenho uma perda auditiva induzida por ruído ocupacional. Tem. Então tudo isso tem que ser considerado. Tem. E o PDV, né, gente? Nós estamos prestando serviço aqui, é importante cada uma das orientações que o Dr. Clayton passa, mas é de lamentar porque é um reflexo de que a coisa não está indo bem. Né? Sim. Que economicamente a coisa não está indo bem. Então, se a empresa coloca um PDV, e geralmente ela estabelece meta para PDV, né? Tem isso internamente, né? Coloca um PDV porque eu preciso demitir tantos trabalhadores. E se eu não atingir esta meta com o PDV, vai atingir a meta de outro jeito, vai demitir mesmo, enfim, não pode fazer o que a GM fez, né, de mandar da forma como fez, tal. Tem formas e formas de você demitir um funcionário, claro, né? Mas isso é um sintoma de que nós temos realmente problemas graves aqui sob o ponto de vista econômico das nossas montadoras aqui na região, né, doutor? Não tem a menor dúvida, né? Não tem a menor dúvida. É um problema econômico, é um problema financeiro, é um problema de inserção de novas tecnologias, é um problema de robotização, é um problema de inteligência artificial, tudo isso envolve. Tudo isso envolve. E a gente tem que colocar isso no centro da discussão quando a gente olha o lado humano do trabalhador. Mas olha também o lado da performance da empresa. Tudo isso. A empresa que também não performar vai ficar obsoleta. Naturalmente. Né? Vai ficar obsoleta. A gente estava vendo aqui a grande virada que teve a empresa automobilística chinesa na Tesla. Você fala, puxa, Tesla, carro elétrico, foi inovadora, etc, etc. A chinesa já passou a Tesla, agora, esse mês, inclusive. Entendeu? Em números de carros. Quer dizer, a empresa ela tem essa necessidade de estar se reinventando constantemente, utilizando as novas tecnologias, porque senão ela fica obsoleta. Quem diria que uma Tesla ficaria obsoleta? Mas passou. A chinesa já passou, com todos os recursos que tem na mão, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Mas, pessoal, tomem cuidado com o PDV. Usem o 13º com cautela. Usem o 13º para ter uma reserva financeira, até porque a gente não sabe o dia de amanhã. Se amanhã tiver algum problema no trabalho, você tem aquela reserva para te garantir, né? O tema é positivo, o tema é gostoso, o tema é bacana, é legal, mas tem que saber usar. Tem que saber usar. Não vai sair comprando panetone, pra tia, pra sogra, pra avô, pra avó, pra todo mundo e não ter reserva financeira. Vale a pena guardar e dar um abraço na sogra. Eita, nós aí, ó. Prestação de serviços na veia. Clayton Casal, mais uma vez com a gente aqui no Conexão Jurídica. Ah, peguei pela metade. Vocês falaram de PDV, de 13º. Calma. Podcast tem essa vantagem. Você pode ir lá, assistir de novo, ouvir de novo, prestar atenção. Não, mas ele disse isso mesmo. Anota, vai lá. Orientações valiosíssimas
valiosíssimas para os trabalhadores especialmente, mas para a sociedade como um todo. Dr. Cleiton, grande alegria tê-lo aqui mais uma vez. Alegria toda minha. Obrigado, querido. Obrigado. Estou sempre à disposição. Show de bola. Só nos chamar. Até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, um abraço aqui pro pessoal que não veio. É isso aí. Obrigado.